Tem gente que acha que sexo casual é bagunça. Muitas pessoas, aliás, acham isso, né? Que é sair beijando qualquer um aí na rua, qualquer pessoa que você encontra em 2, 3 minutinhos, né? Que é fazer um amorzinho gostoso sem sentir nada por aquela pessoa. Quer viver uma vida, na realidade, as pessoas acham que é viver uma vida vazia. Mas deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de te explicar direitinho como eu vou falar aqui para você. Sexo casual não é a banalização do sexo. E talvez o maior erro das pessoas seja justamente confundir liberdade com irresponsabilidade. Porque existe uma diferença gigantesca entre você viver um momento de forma leve e sair usando pessoas para tapar buraco emocional de problemas, pode ser até do passado, de relações passadas. E hoje eu quero conversar aí com você sobre esse assunto de uma maneira sem hipocrisia, sem moralismo barato e sem essa questão de romantização exagerada que as pessoas pedem por aí. Vamos falar sobre o que realmente é um sexo casual. Os benefícios, os riscos de viver umas aventuras do sexo casual, até porque algumas pessoas elas conseguem viver isso de uma forma bem leve, bem favorável, e outras pessoas se destroem totalmente emocionalmente por esse caminho afora. Principalmente o porquê que as mulheres elas costumam sofrer muito mais nesse tipo de relação. E você há de concordar comigo que mulher é um ser muito mais emocional. Então, meu camarada, fique até o final porque esse vídeo pode mudar completamente a sua visão sobre relacionamentos modernos. Vamos lá? Então vamos começar respondendo a pergunta: o que é um sexo casual de verdade? A primeira coisa que nós precisamos quebrar aqui é um mito, né? Que sexo casual não significa sexo vazio. Sexo casual não é um sexo vazio. As pessoas acham que casual, por ser casual, a palavra casual, eu conheci esse cara aqui, essa mulher há 10 minutos e eu fui para um motel com ela, com ele, eu nunca mais vi. Pode acontecer isso aí? Irmão, é claro que pode, né? A gente sai, a gente se encontra com outras pessoas, a gente está embalado, pode acontecer isso. Isso é um fato. Mas isso não define de maneira nenhuma o que é o sexo casual. Sexo casual, ele é simplesmente um envolvimento sem a cobrança de relacionamento sério, sem ter um status. Eu preciso namorar, eu preciso casar, eu preciso fazer isso para ter o ato. Não é isso, né? E é só isso que a pessoa precisa entender. Não significa ausência de carinho, não significa ausência de conexão com o seu parceiro, a sua parceira. Não significa, meu parceiro, que vai deixar de ter afeto entre as pessoas, respeito entre as pessoas. Não significa que isso vai deixar de existir. E aqui está uma das maiores confusões da internet hoje, que é proliferada por aí, né? Conceitos errados. As pessoas acham que para existir respeito, carinho, conversa boa, boa conexão, obrigatoriamente precisa existir um namoro, um noivado, um casamento, um status. E não é bem assim, né? Duas pessoas podem se gostarem, podem se admirarem, podem ter química fodida, absurda um pelo outro. Podem, inclusive, se tratarem muito bem, né? Buscar um ambiente de bem-estar, podem se beijar com vontade, com desejo, podem, por que não, ter intimidade, não é verdade? Mas sem precisar transformar tudo isso em um casamento, em um noivado, em um namoro. Sem precisar, meu camarada, dá para viver isso sem um nome, sem um status, uma bandeira para esse relacionamento. Porque nem toda conexão ela foi feita para durar para sempre. Algumas existem só para serem vividas com muita verdade e com muita intensidade. Então, esse é um mito que precisa ser quebrado. E aí, eu pergunto para você, sexo casual, ele precisa ser com pressa?
Não, ele não precisa ser com pressa. Outra coisa importante, né, a se dizer é que sexo casual não é sair fazendo amorzinho gostoso com qualquer pessoa aí, igual um cachorro na rua, né? Cachorro no cio. Não, não se trata disso, não. E é o que as pessoas acham que é. Muita gente usa nesse termo casual como uma desculpa para viver a sua impulsividade e irresponsabilidade. E aí, meu parceiro, ó, isso daí é perigoso. Você não precisa conhecer alguém há 10 anos para sentir uma energia boa, né? Em minutos, com conversa, você já sente essa energia da pessoa. Mas também você não precisa agir como se o próprio corpo fosse descartável. Vou usar aqui porque senão amanhã não tem mais, né? Energia, meus irmãos, ela existe, né? Isso é comprovado. Presença existe. A intenção de você fazer algo que vai te beneficiar e beneficiar outra pessoa, ela existe. Nos primeiros minutos ali de conversa, como eu disse para vocês já sentem muita coisa nesse sentido que eu acabei de falar. Você sente se a pessoa transmite paz ou é uma pessoa muito confusa. Se essa pessoa que está na sua frente aí, ó, ela transmite maturidade ou se ela está extremamente carente. Minutinhos de conversa, você consegue identificar isso. Se essa pessoa transmite segurança ao falar, segurança ao relatar o passado dela, o futuro dela, ou se ela é uma manipuladora, se ela quer te manipular. E quando você ignora esses sinais só porque está com tesão, geralmente o emocional vai te cobrar isso depois. Então, sexo casual saudável também envolve seleção. Eu vou escolher, eu vou selecionar aquela pessoa que se afiniza comigo. Não precisa pressa. Também, eu digo que envolve critérios, crivos, para você julgar essa pessoa se ela serve ou não para você. Também envolve, né, obviamente, maturidade emocional. Porque não é só sobre prazer do seu físico, né? Precisa fazer bem para sua cabecinha também. É sobre como você vai se sentir depois daquele momento que vocês foram ali curtirem um ao outro. Dá para pensar e imaginar isso? Combinar isso aí? Dá. Quero apontar aqui o maior erro das pessoas. E qual que é, Ramon? Nós vamos entrar agora num ponto muito forte. Porque muita gente não vive o sexo casual. Muita gente vive de carência disfarçada de liberdade. A pessoa está carente, se joga, acha que isso é liberdade, né? Acha que isso é bom e vai lá. Isso é diferente. Isso muda completamente o jogo. Porque assim, ó, você já ouviu falar pessoas dizendo assim, tem pessoas que dizem assim, ó, eu não quero um relacionamento, né? A pessoa é até taxativa, eu não quero um relacionamento. Mas lá no fundinho, muitas dessas pessoas, a gente sabe que elas estão buscando é validação. Tá querendo atenção. Querem alguém preenchendo o vazio emocional que ela está vivendo. Aí entram em relações casuais esperando atitudes de namoro, né? Já quer uma aliança, já quer um status de relacionamento ali. Elas esperam que as outras pessoas de lá deem prioridade para elas, né? Começa a fazer cobranças, quer exclusividade. Mensagem é uma atrás da outra, né? Parece essas telecom por aí. E aí, quando isso não acontece, essas pessoas, elas sofrem, choram, passam dias trancadas no quarto. Então, o problema não é o sexo casual, né? O problema é entrar numa experiência sem clareza emocional, esperando algo que não vai ter, né? E aí, eu digo para você que você precisa se fazer uma pergunta. Eu realmente quero algo leve? Ou eu estou tentando fugir da minha solidão? E aí? Porque são coisas completamente diferentes. E aí? Você, quando se pergunta, faça essa pergunta para você. Qual a conclusão que você chega? E outro mito que a gente precisa quebrar é que sexo casual não tem afeto, né? Que as pessoas acham. É igual cachorro, como eu digo, né? E aqui está um ponto muito importante que você precisa entender. O sexo casual, ele não precisa ser frio, né? Essa ideia de que o casual significa tratar o outro igual um objeto
é uma distorção absoluta. Eu diria até absurda, né? Dá para existir carinho, abraço gostoso, dá para existir aquele beijo envolvente e demorado, né? Conversas profundas e picantes, boas risadas, bom diálogo, por que não? Né? Dá para existir conexão emocional. Afinal, eu estou ali para fazer bem a outra pessoa e também outra pessoa me faça bem. O que muda é a profundidade da construção de um relacionamento. É diferente de construir uma vida juntos. É diferente de criar expectativas lá na frente, expectativas futuras. Né? É diferente de assumir responsabilidades emocionais maiores. E aí, como eu disse aí atrás, ficar cobrando da pessoa. Não é? Mas isso não impede, tudo isso que eu disse aí, não impede o cuidado, a humanidade, não impede o respeito de você para o outro lado e do outro lado para você. Repito, vocês estão ali para fazer bem um ao outro, para sair dali, né? Que gostoso, que pessoa gostosa que eu estive aqui. Inclusive, eu digo assim, ó, as melhores experiências casuais geralmente acontecem quando a conexão ela é verdadeira. Não é verdade? A gente não está fazendo sexo com isopor. Porque o sexo ele melhora quando existe um conforto de você estar ali, um bem-estar. Quando existe confiança no outro. Você sabe que ela vai fazer bem feito, vai estar bem com você. Quando existe entrega, né? Nossa, a pessoa ela quer ficar comigo. Olha que gostoso. Que delícia. Não é verdade? Agora eu quero tratar assim. Por que muitas mulheres sofrem mais no sexo casual do que os homens? A primeira resposta é bem simples, né? São seres mais emocionais. Agora vamos entrar num tema bem delicado, mas é muito importante porque precisa ficar esclarecido. De forma geral, muitas mulheres elas têm mais dificuldade emocional no sexo casual e isso acontece por vários fatores. O primeiro, meus camaradas, minhas camaradas, é porque biologicamente e emocionalmente a mulher ela tende a viver o vínculo de forma muito mais intensa, mais possessiva. Né? Durante a intimidade, o corpo feminino ele libera substâncias ligadas ao apego emocional, como a ocitocina. Né? Além disso, culturalmente, muitas mulheres elas foram ensinadas desde pequena a associar sexo com vínculo afetivo profundo, diferente dos homens, não é verdade? Então, para muitas mulheres, separar desejo de apego é mais difícil, né? É muito mais difícil para algumas mulheres. Enquanto muitos homens, eles conseguem simplesmente compartimentalizar melhor, divide, né? Departamentaliza, né? Essa situação. Ah, foi um momento muito bom e acabou. Muitas mulheres acabam pensando assim, será que isso vai virar algo, né? O homem não, foi gostoso, acabou, quando vai ser o próximo para a gente fazer de novo? E a mulherada não, será que isso vai virar algo? Mas ó, atenção aqui, deixa eu te falar um negócio aqui para vocês aqui, ó. Isso não significa que mulher não pode viver o sexo casual. É óbvio que a mulher pode sim. E eu vou falar para você, viu? Muitas mulheres vivem o sexo casual e vivem, ó, muito bem. O ponto é que a mulher, ela geralmente, ela precisa de mais segurança emocional para que aquilo seja leve. Presta atenção. Ela precisa sentir respeitada. Ela precisa sentir que está conectada com o outro parceiro. Ela precisa sentir que está sendo cuidada. Ela precisa sentir o ambiente seguro. Porque quando ela sente que ela foi usada, meu irmão, o impacto emocional costuma ser muito maior. É por isso que o homem precisa ser muito sincero com a mulher. E a mulher precisa estar num momento muito bacana, muito decidida, muito resolvida. E aí a coisa flui maravilhosamente. Agora, Ramon, o homem sofre. O homem sofre e ele esconde. Em muitas oportunidades, tá? É uma verdade que quase ninguém fala. Acho que o homem é para isso, só beneficia o homem. Não, tem homem que sofre, tá? Porque também tem homem que se apega. Moço, e tem homem que se apega demais, muito assim, intenso. Só que muitos homens escondem essa paradinha aí.
Porque foram ensinados que demonstrar sentimento é sinal de fraqueza, desde pequeno. O tio, o pai, o avô. Então eles fingem desapego. Estão nem aí. Fingem que estão frios com a mulher. Fingem controle emocional. Olha o tanto que eu sou zen, tanto que eu sou controlado, né? Mas eu posso falar para vocês, por dentro, meus camaradas, esses caras estão crazy, esses caras estão confusos. E tem muito homem dizendo que quer só o casual. Será? Mas estão loucos, sofrendo porque a mulher simplesmente não respondeu nenhuma mensagenzinha dele ali. Ó. Aí o cara fica doido. Nossa senhora, o que aconteceu? Né? Acabou de ver a mulher online ali, ele já fica, mas ela não me respondeu e está online. Por que ela saiu com outra pessoa, com as amigas dela e não me respondeu? Então, assim, ó, não adianta pensar que é só a mulher que sofre nessa questão do sexo casual, nesse jogo. Não é só a mulher que sofre, não. Tem muitos homens também que sofrem. Para a mulher é mais difícil, sim, mas o homem sofre. A diferença é que o homem, ele costuma esconder, mascarar muito melhor essa situação, tá? Agora, quero trazer para vocês benefícios do sexo casual. Amor, existem muitos benefícios? Vou apontar aqui para você aqui, tá? Vamos falar dos benefícios, porque quando isso é vivido com maturidade, a coisa dá certo, tá? Eu quero dizer sobre o primeiro benefício, é o autoconhecimento. Você se autoconhece. Muita gente descobre aquilo que gosta e também aquilo que não gosta. Descobre os seus limites, né? Até onde eu vou, até onde eu posso ir. Descobre sobre os seus desejos e também aquilo que você prefere fazer, porque você está se experimentando. Em segundo plano, eu quero tratar sobre a leveza emocional em determinados momentos da vida, sem muito apego, sem muito aprofundamento emocional e sentimental. Tem pessoas saindo de relacionamentos traumáticos, não deram certo, pessoas feridas, sabe? Pessoas magoadas, que estão cansadas emocionalmente. E elas não querem mais, ou pelo menos naquele momento, mergulhar em um namoro para sofrerem tudo isso. Estão assim, ó, dessas pessoas. Mas elas continuam humanas, elas continuam desejando. A libido continua sendo trabalhada, tá? Continua, meu irmão, sentindo desejo, sentindo tesão, né? Necessidade de toques, né? Necessidade de conexão com outras pessoas. Isso é automático, instintivo, e tá tudo bem. Por que não estaria, né? Outras pessoas, já elas estão focadas em objetivos pessoais. Eu trago muito exemplo aqui, que eu já passei por isso. Concurso público, né? Você está com hiperfoco ali durante um tempo naquilo ali. Ou você está construindo uma carreira agora, nesse momento você não pode se envolver, não pode desviar o foco, né? Às vezes você está mudando de cidade também, faculdade, projetos de vida diferentes. E aí vocês não querem, quando estão nesses períodos assim, dedicar uma energia a uma relação muito profunda agora. E há de se respeitar. Mas isso não significa, meu camarada, minha camarada, que vocês viraram robôs, né? Que vocês apertaram um botão em vocês e deixaram de ter desejo. Isso não acontece. Nós somos seres hormonais. Os hormônios trabalham após isso. O corpo, ele continua vivo. A mente, ela vai continuar desejando prazer. É o ser humano funcionando. E viver momentos leves pode até ajudar emocionalmente algumas dessas pessoas. Aliás, eu digo que muitas, né? Porque vai aumentar a autoestima dessa pessoa, né? Vai reduzir tensão, estresse, porque a gente sabe, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a ausência de sexo. Vai trazer uma sensação de vitalidade. Eu estou vivo, né? Desde que exista maturidade para vivenciar isso daí, correto? Agora também eu quero trazer o lado ruim. Tem alguns malefícios quando o sexo casual é mal vivido, é mal interpretado. Agora, claro que, assim, ó, existe esse lado perigoso. Porque o sexo casual, ele vira destrutivo, meu irmãozão, quando ele é usado como, vou dizer aqui, uma amuleta, uma anestesia, vamos colocar esse termo assim, uma anestesia emocional. Vou viver isso aqui para não sofrer isso que eu estou sofrendo. É quando a pessoa não suporta mais ficar sozinha. Quando ela troca conexão de verdade por validação. Preciso me validar, preciso sentir útil, preciso, né? Quando ela usa o sexo para fugir de uma dor que ela está sentindo internamente.
Aí começa o vazio, porque ele não vai preencher isso aí. Porque nenhum corpo resolve carência emocional aprofundada. Não resolve. Um outro problema é a irresponsabilidade da impulsividade. Porque aí você entra num jogo com falta de cuidado, sabe? Você não vai ser honesto nem contigo, nem com a pessoa. Você vai começar a mentir para você e para a pessoa. E aí você começa um jogo de manipulação de sentimentos. É perigoso. E principalmente, você começa a entrar num jogo assim, eu não tenho clareza do que eu quero viver. Estou confuso, confusa. Porque quando um acha que é casual e o outro lado acha que está nascendo sentimento, nascendo até um grande amor, alguém desse jogo aí vai sair muito machucado ou machucada, né? Então tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter clareza, tá bom? Agora, o que define um sexo casual saudável, gostoso, bom de ser vivido? Ó, para mim, algumas coisas são fundamentais, tá? Papel e caneta aí, anota aí, ó. Primeiro, é respeito. Para com você, em primeiro plano, com o outro lado. Ser honesto. Precisa ser transparente, né? E outro, tem que ter consentimento também. Não é? Eu não vou invadir a vida do outro e vivenciar isso e acabar com o lado de lá para eu viver o meu lado, né? E depois, conexão e responsabilidade emocional. Você precisa estar conectado com o melhor do outro lado e com aquilo que você deseja. E isso traz e representa uma responsabilidade emocional. E agora eu quero falar de novo sobre a maturidade, né? Para você entender que prazer não precisa vir acompanhado de promessas em vão, promessas vazias, né? Você pode viver algo intenso sem transformar aquilo numa prisão emocional. E também você pode escolher não viver isso simplesmente. Não quero viver isso. Porque sexo casual não é uma obrigação da modernidade, como as pessoas pregam por aí. É uma escolha, é uma decisão. Tem gente que não gosta, e está tudo certo. Tem gente que não consegue separar as questões emocionais. E está tudo bem também, meu irmãozão. Segue a sua vida. O importante mesmo é você, né? Viver de uma forma coerente com aquilo que você é. Por isso que o autoconhecimento que eu citei atrás é tão importante. Inclusive, nas minhas terapias, eu começo sempre trabalhando a questão do autoconhecimento. Porque senão você não sabe para onde você é, você não sabe onde você está, para onde você é, suas forças, suas fraquezas. Então, no fim das contas, sexo casual, ele não é sobre promiscuidade, vagabundagem, né? Não é isso não. É sobre maturidade, é sobre decisão, é sobre autoconhecimento. Não é sobre sair usando qualquer pessoa por aí, não. Não é sobre se jogar numa lama, não. Não é isso. As pessoas confundem. É sobre viver momentos reais, sem vender e sem comprar ilusões. O problema nunca foi e nunca será o termo casual. O problema sempre foi a falta de verdade. Porque gente madura consegue viver algo bem leve, mas com respeito e conexão, de forma gostosa. Mas gente emocionalmente perdida transforma qualquer relação num caos total, seja ela casual ou não. Mas a pergunta correta para definir isso da melhor maneira é: eu estou emocionalmente preparada para viver isso sem machucar ninguém, inclusive a mim mesmo? Resposta dessa pergunta só você pode dar, mas ninguém pode definir isso por você. Bacana? Ó, maratona aí os próximos vídeos. Já segue a gente aqui no canal. Já manda esse vídeo aí para alguém que está passando por esse momento de confusão emocional, que você sabe que está entrando numa fria, está criando sentimento por uma pessoa que não vai valer a pena, tá? Então, manda esse vídeo para ela, fala: cara, assiste isso aqui. Amiga, assiste esse vídeo aqui, tá? Talvez muitas pessoas estão entrando numa fria, e talvez tem pessoas, né, se escondendo de viver algo tão bacana no momento que é necessário e está com medo de viver isso daí.
tem maturidade para viver isso, mas está com medo de ser julgado, né? E aí, manda para eles. Sininho aí também, para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo por aqui. Meus camaradas, minhas camaradas, ladies and gentlemen, quero que vocês formem família, lutem por ela. E aqui a gente fica, porque de cá a gente ama casais felizes. Beijo no coração e até o próximo vídeo.